Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e eu sou a missionária Evaísa Marques. É muito bom estar aqui, é gratificante saber que você também está aí. Nós estamos nessa jornada, nesse mês de junho, lendo e meditando a carta que Paulo escreveu aos irmãos colossenses, certo? E nós estamos já no capítulo de número 4, é o último capítulo desse livro. O que é que nós sabemos? Que foi escrito aproximadamente 60 anos depois de Cristo, durante a prisão de Paulo em Roma, certo? E foi destinado à igreja em Colossos, uma cidade na Ásia Menor, e todos os crentes em todos os lugares. E chegou para nós também aqui. A nossa leitura hoje está no capítulo 4 de Colossenses. O versículo 13 ao versículo 15 é a nossa leitura. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar lendo na sua Bíblia, faça isso, senão você pode escutar a leitura, mas o que você não pode esquecer é de depois voltar a ler na sua Bíblia, meditar essa palavra e também deixar o seu gostei, compartilhar, fazer parte desse canal. É muito bom ter você aqui. Então, eu quero orar nesse momento, agradecendo a Deus pela noite, agradecendo a Deus pela linda manhã, agradecendo a Deus pela sua vida. Obrigado, Senhor, por estar conosco, obrigado, Senhor, pela noite de sono, obrigado, Senhor, pelo lindo amanhecer, obrigado, Senhor, por cada pessoa que está comigo agora nesse devocional. Continua conosco, Senhor, fala aos nossos corações. Amém. Vamos ler então Colossenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15, é a nossa meditação. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Essa é a leitura da nossa meditação nesse dia. Ontem nós encerramos quando ele pede, no versículo 12, saúda-vos Epáfras. Epáfras, nós já sabemos que foi o fundador da igreja em Colossos. E o cuidado de Paulo continua aqui. Ele continua dizendo, pois lhe dou testemunho. Dá testemunho de quem? Dessas pessoas que estavam com eles, do Epáfras, que acompanhou ele, das pessoas que ele estava dizendo, olha, recebe, cuida, eles são importantes para o meu ministério. E agora nós encontramos, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Ele tem zelo por vocês. Ele está falando no versículo 12 sobre Epáfras, o fundador daquela igreja. E quanto ele estava orando por aqueles irmãos. E Paulo está dizendo, eu dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Aí, eu encontrei aqui no rodapé de uma Bíblia, eu estou com a Bíblia de aplicação pessoal. Eu já disse que eu gosto de ler os rodapés da Bíblia. Por quê? Porque pessoas se interessaram em estudar e sabem mais do que eu. Por isso que eu vou ler o que eu encontrei aqui no rodapé. E isso é bom para você também. Se você não pode ler, você escuta eu lendo para você, tá bom? Aí tem um comentário aqui desse versículo 13, quando fala em Laodiceia. Fala assim, Laodiceia estava localizado, olha que informação, a alguns quilômetros a noroeste de Colossos. E Hierápolis ficava aproximadamente 8 quilômetros ao norte de Laodiceia. E aí, olha só, o que é que ele está dizendo aqui? Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Estavam ali. Aí diz, saúda-vos Lucas, o médico amado. Olha que coisa maravilhosa. E Demas, olha só, Lucas passou muito tempo com Paulo. Olha o privilégio desse médico. Ter passado tanto tempo com um servo de Deus tão instruído quanto o apóstolo Paulo.
não somente acompanhando na maior parte de sua terceira viagem missionária, mas permanecendo com ele na prisão em Roma. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, que já traz o seu nome, e o livro de Atos, porque ele tinha uma amizade muito grande com Paulo, e ele foi escutando, foi vendo, ele viajou com Paulo. Olha só, e Demas, aí ele diz, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Veja, é interessante quando a gente está lendo essa carta e meditando, o prazer que Paulo tem em dizer o nome daquelas pessoas. Nome de pessoas que eram importantes na sua vida, que faziam parte da sua caminhada, do seu ministério. E olha só, e aí ele fala aqui, ó, Demas foi fiel durante algum tempo, entretanto, abandonou Paulo porque amava o presente século. Olha só, isso a gente vai encontrar em 2 Timóteo 4, versículo 10. O que será que está lá em 2 Timóteo 4, versículo 10? Eu vou olhar aqui, vamos ver junto, 4 e 10. Diz assim, ó, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Olha só, ele está dizendo que Demas desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Mas isso não impediu ele de falar sobre Demas. Se não tivesse escrito aqui, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas, a gente não ia encontrar um comentário e uma informação de uma referência dizendo o que aconteceu. Por quê? Porque ele amou o presente século. E muitas vezes o amor a outra coisa afasta as pessoas umas das outras. Veja que isso não é tão novo assim. Olha só, e aí nós vamos para o versículo 15, que é o final da nossa meditação no dia de hoje. Nós estamos meditando Colossenses, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Nós já estamos no finalzinho dessa linda carta escrita pelo apóstolo Paulo. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Olha só, os primeiros cristãos se reuniam frequentemente em casas. Não era comum haver edifícios edificados como tem hoje. Mas olha a gratidão de Paulo em se referir a isso. Olha só. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. Podia parar por aí, não era? Não, mas ele faz questão. E a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Colocar aqui que os irmãos não tinham templos bonitos, não tinham galpões lindos, mas eles tinham casas. Casas onde podiam se reunir para falar de Jesus, para pregar o evangelho, para ganhar almas para Jesus. E é por isso que eu fui criada vendo, participando de cultos nos lares. Não era questão de célula, isso e aquilo não que tem hoje, não. Era culto dos lares. E era maravilhoso. E a gente via que daqueles cultos nos lares que ainda não tinha congregações, não tinha uma igreja, um lugar assim reservado já para aquilo, os irmãos abriam suas portas e as pessoas iam para fazer culto semanalmente. E ali as almas eram sendo ganhas até o dia que podiam abrir uma congregação. Olha que coisa maravilhosa. E Paulo, ele agradece isso, ele se refere nessa carta àquele trabalho feito com tanto amor, com tanto carinho. Então, vamos continuar aprendendo com a palavra de Deus. Ela é uma bússola para o nosso caminho,
ela nos mostra a verdade e ela nos alimenta a cada dia. Nós temos um banquete dado por Deus com a palavra dele para que nós possamos meditar e nos alimentar e nos fortalecer ainda mais na presença de Deus. Deus abençoe sua vida, te dê um dia maravilhoso, te dê uma tarde maravilhosa, um dia abençoado, e eu te convido para amanhã estarmos aqui para mais um Manhã com Palavra. É muito bom ter a sua companhia. Não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, envie esse vídeo para mais alguém. É muito bom ler a palavra de Deus e volte, leia outra vez esse texto para a sua meditação. Deus te abençoe.